Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Já pode colocar o nome no chat? Pode sim, Ana. Pode colocar, tá, pessoal? O nome e a presença aqui no chat. Isso, hoje a gente vai revisar aquela atividade de revisão do capítulo 3, né? Transformações geométricas, paralelismo e perpendicularidade. Eu selecionei as questões aqui na ordem em que vocês assim tiveram maior quantidade de erro para menor quantidade de erro, né? Então a gente vai ver a primeira questão que a gente vai analisar aqui a solução dela é que foi assim, aqui teve mais erro, vamos dizer assim. E as outras, né, um pouco menor, até ter quase zero erros, assim. Mas esse capítulo 3 eu percebi de fato que vocês, assim, no caso, tiveram alguma dificuldade em alguns conteúdos específicos ali da atividade de revisão. Todo mundo colocou aqui a chamada, a presença. O pessoal está entrando, está colocando. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Iniciarmos. Tá aparecendo aí, pessoal? Uhum. Então, a gente vai começar agora. Aqui. Então, a gente vai pegar aquela atividade de revisão, né, que estava lá no SAS, e vamos olhar aqui questão por questão para a gente ir verificando ali as correções. A primeira questão, pessoal, que foi ali, né, que teve maior índice de erros, foi essa aqui, ó, dos estudantes. Poucas pessoas acertaram. Para ser mais exato, acho que foram 3 pessoas que acertaram. 3 ou 4, se eu não me engano. A gente tem aqui, né, 2 estudantes estavam empolgados com as descobertas que vinham fazendo sobre ângulos. Depararam-se com a figura a seguir, na qual R traço S. O que significa traço? R é paralelo a S. Ou seja, são duas retas paralelas, que não se encontram, não se cruzam, mas têm o mesmo caminho, a mesma direção. Então, RS aqui, ó, R é essa reta aqui, e S são paralelas. E teriam que descobrir o valor de Y em graus. Né? O resultado encontrado foi... E aí, no caso, quem foi que conseguiu resolver essa aqui? Quem lembra? Quem conseguiu resolver? Teve acerto, no caso, essa questão também. E aí?
E, pessoal, é o seguinte, ó, como nós temos duas retas paralelas, o conceito aqui para a resolução dessa questão envolve os ângulos, né? Igual a gente estudou lá, os ângulos eles podem ser alternos, eles podem ser alternos internos, alternos externos, podem ser colaterais, podem ser suplementares. Então, assim, para identificar aqui, né, a resolução, a gente teria que, primeiramente, identificar os tipos de ângulos, se eles são alternos, se eles são colaterais, e etc. Só para a gente revisar aqui, né, o conceito, antes da gente falar a resposta, lá no capítulo 3, nós falamos desses tipos de ângulos que podem ser em retas paralelas. Podem ser internos, externos, colaterais, né, e tudo mais. O que seria um ângulo interno? Eles estão localizados na região interna entre as paralelas. Então, aqui, ó, o F, o E, o D e o C, eles estão internos a paralelas. Então, seriam ângulos internos. E os externos? É o que está fora da região externa das paralelas. Então, a gente tem o B e o A que está fora. O G e o H, que também está fora. E os colaterais? Eles ficam do mesmo lado. Você pode observar aqui, ó, que o A, o D, o E e o H, eles estão do mesmo lado. Então, eles são colaterais. O B, o C, o F e o G também estão do mesmo lado. Também são ângulos colaterais. E os alternos, eles estão em lados opostos em relação à transversal. Por exemplo, o C ele está em oposição com o A. Então, eles são alternos. O B ele está em oposição com o D. Ele também é alterno. O G em oposição com o E. O F em oposição com o H. Então, aqui é a classificação dos ângulos. Observem aqui, ó, página 80, fala que o C e o E, o D e o F, ambos estão dentro da reta paralela. Então, a gente pode falar que eles são alternos internos e são congruentes. Por que eles são alternos? Ó, o C e o E, observe que o C é aqui e o E é aqui. Eles são alternos porque eles estão em lados opostos. É como se formasse um espelhamento, vamos dizer assim, né? Mesma coisa com o D e o F. Ó. O D e o F. Se eu colocasse o F aqui em cima, ele faria uma oposição com o ângulo D. Por isso que ele pode ser chamado de alterno. E se eu colocasse o D aqui embaixo, ó, ele também faria uma oposição com o ângulo F. Por isso que eles são internos, né? Alternos, internos e congruentes, porque eles têm a mesma medida e o mesmo tamanho. Agora, observe que o B e o A, o G e o H, né? Aí tem a relação externa de congruência. Ou seja, primeiro porque eles estão fora da reta paralela, eles estão externos à reta paralela. Então, observem aqui, por que eles são alternos o A e o G? Ele está falando que o A e o G é alterno. O A está aqui e o G aqui. Eles fazem oposição com uma espécie de espelhamento. Então, a mesma coisa se eu colocasse o G aqui embaixo. A mesma coisa o B e o H. Eles também são externos e também são congruentes. Se eu colocasse o B aqui, ele faria oposição com o H. Se eu colocasse o H aqui, ele faria oposição com o B. Por isso que eles fazem essa alternância, uma relação de oposição com uma espécie de espelhamento. E também tem a questão dos ângulos correspondentes. Ó. Observem que o A, o E, né? Cadê o A e o E? A, E, o B e o F, B e o F. O C e o G, C e G. O D e o H, D e H. São ângulos correspondentes, né? Ou seja, eles estão no mesmo lado e também possuem a mesma medida. E tem uma outra situação também, de uma classificação, quando você define que um ângulo ele é suplementar, né? Você pega ali uma situação de um ângulo raso, a gente sabe que o ângulo raso ele tem uma medida de 180 graus. Nesse caso, quando a gente tem ali, né, dois ângulos para identificar a referência daquela medida, a gente pode falar que a junção, se a junção desses dois ângulos fechar em 180 graus, a gente vai ter aí ângulos suplementares, ou seja, eles se complementam, eles se juntam para formalizar ali uma medida de 180 graus, que é a metade de uma circunferência, né? Ou chamada aí de ângulo raso. E aí, voltando agora para a questão, acho que agora ficou mais claro para a gente, né, tentar sanar aí essa dúvida que teve aí nessa questão. Ele fala que a gente tem aqui três ângulos para descobrirmos, ó, 3y está aqui, x menos 33 aqui embaixo
x sobre 3 mais 17 graus aqui. Beleza. Aí, pessoal, como é que a gente pode classificar esses ângulos, de acordo com o que a gente falou ali, anteriormente? Podemos ou não podemos? O que vocês acham? Davi, pode. Como é que a gente pode classificar, então? Ângulos alternos internos. Alternos internos. A gente pode falar quais ângulos aqui são alternos internos, Davi? X igual a 30, x menos 33, no caso, né? Aqui a gente tem x menos 33 com a fração. X sobre 3 mais 17 graus. Exatamente. São ângulos internos que podem relacionar aqui uma alternância. Já o 3y, ele pode ser classificado como um ângulo colateral com esse x sobre 3 também, né? Que está do mesmo lado. Então, se a gente pode classificar esses ângulos como colaterais, esse 3y com x sobre 3 como colateral, e x sobre 3 com x menos 33 como alterno, a gente pode falar que todos eles são iguais, concorda? A gente classificou, todos são iguais. Tá, pergunta. Existe ângulo negativo? Sim ou não? Não, né? A gente tem lá, começa do zero e vai até 360 graus, né? Dá a volta completa na circunferência, para chegar ali na volta completa, a gente chega até 360 graus. Tá? Se a gente não pode ter ângulo negativo, a gente pode simplesmente trabalhar aqui uma eliminação. Vamos analisar aqui. Ele está falando que a letra A é 13 graus, a letra B é 14 graus, C 42 graus e D 75 graus. Primeira coisa, tentar descobrir aqui quanto que vale, né, esse grau aqui, por exemplo, x menos 33. Quanto que vale esse grau? Então, vamos lá. Algumas análises. O grau ele não pode ser negativo. Isso a gente viu. Não pode ter grau menos, zero, menos etc. Ó, né? Outra coisa é que os ângulos que a gente identificou aqui na análise, é que eles são colaterais e que eles são alternos. A gente viu. Então, se eles são colaterais e eles são alternos, eles são congruentes. Eles têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Todo grau que a gente descobrir aqui de um, tecnicamente vai ser do outro. E a gente viu, então, que o grau não pode ser negativo. Vamos pegar aqui as opções, 13, 14, 42, 75, e vamos substituir por x. Por exemplo, a gente tem aqui, vamos pegar essa expressão aqui, ó, x menos 33 graus, e vamos usar ela. Vamos substituir o x pela opção da letra A, que é 13 graus. Então, A é 13 graus. Se eu substituir o x por 13, eu tenho 13 menos 33, vai dar menos 20. Então, eu já posso anular a letra A, porque não existe grau aqui no caso negativo. Eu vou eliminar aqui. Deixa eu até colocar com vermelho. Ó. Peguei aqui a primeira expressão. Ó. X valendo 13 graus na letra A. Eu substituí x. Ali está x menos 33 aqui. Ó. Aqui está x menos 33. Eu substituo x por 13. Então, 13 menos 33 vai ficar menos 20. Então, já elimina a letra A. Não pode. Agora, vamos na letra B. O x vale 14. Então, eu vou substituir aqui x menos 33, vou colocar valor 14 de x. 14 menos 33 vai ser menos 19. Então, eu também tenho que eliminar a letra B, que vai dar negativo o grau aqui. Tá, vamos lá, então, substituir agora a letra C. O x valendo 42. Se eu colocar aqui x igual a x menos 33, 42 menos 33 vai dar 9. Opa! Deu aqui o valor positivo, o grau positivo. Mas calma, vamos ver a outra opção também. Se aqui deu positivo, pode ser que seja aí a resposta, né? Mas vamos lá substituir então por 75 agora, que é a letra D. Substituindo aqui 75 menos 33, a resposta vai ser aqui 42 graus. Então, a gente descobriu que a letra C e a letra D, o grau deu positivo. Então, pode ser que seja uma dessas duas. Só que tem um detalhe, né? Nós descobrimos aqui que a medida do grau aqui é 42, não foi isso que nós fizemos? Se eu coloquei o valor de x valendo 75 graus,
Se eu substituo subtraio menos 33, eu chego em 42. Só que eu tenho que fazer, então, com que o 3y também seja 42 graus, porque eles são congruentes, a gente viu isso. São congruentes, são colaterais, são alternos, são todos iguais. Então, 3y também tem que dar 42. E x sobre 3 mais 17 graus também tem que dar 42 graus. A gente descobriu o valor de 1. Então, tá. Vamos supor que aqui a gente usasse, né, ele quer saber o valor de y. A gente sabe que 3y, 3 vezes y é a medida desse ângulo aqui. A gente quer saber quantos graus vale isso. Se a gente substituir aqui o valor de y por 3, né, a gente chegaria em 9 graus. Só que existe alguma opção aqui que fala para mim o resultado de multiplicar por 3 para chegar em 9 graus? Porque a gente viu aqui, ó, se eu colocar 42 menos 33, a gente teria 9 graus. Tá. Qual o número que eu multiplicaria por 3 aqui, no 3y, que chegaria em 9? Teria que ser o 3, né? Então, eu multiplico 3 vezes 3 aqui, dá 9. Mas tem alguma opção aqui falando para eu marcar 3 graus? Não tem. Tá, então vamos analisar agora do 42 graus. Tá. Se aqui é 3y, qual o número que eu multiplico por 3 que poderia dar 42 graus? Eu posso multiplicar o 14. Se eu multiplicar 3 vezes 14, eu chego em 42 graus. Se todos os graus aqui são colaterais, são alternos, né, e são congruentes, todos valem 42. Então, a gente pode falar aqui que o valor de y é 14. Porque se eu multiplico 14 vezes 3, eu também vou chegar em 42. Da mesma forma que eu substituí aqui, ó, x menos 33, eu substituí 75 menos 33, eu também cheguei em 42. Nesse caso, era basicamente isso que necessitava ser feito, né? Identificar quais são os tipos de ângulos. Ah, eles são alternos, eles são colaterais, ok. Aqui eu tenho as opções. Vamos tentar descobrir qual é o grau, qual é o valor de x agora. Vamos substituir aqui pelos valores. Ah, a primeira e a segunda deu grau negativo, então não pode ser. A terceira e a quarta deu um grau positivo. Só que todos os graus aqui, eles têm que ser iguais. Então, observem que se eu multiplicar aqui nessa possibilidade de 9 graus, eu teria que multiplicar aqui por 3 para dar 9. 3 vezes 3 daria 9. Só que o ângulo não vale 9 graus. O ângulo vale 42 graus. Por isso que eu tenho que multiplicar o 3 vezes o 14, para também chegar em 42 graus. E aí eu consigo medir aqui 42 graus nesse ângulo, 42 nesse ângulo e 42 aqui também nesse ângulo de baixo. A mesma coisa o x sobre 3 aqui. A gente sabe que o x ele vale 75. 75 dividido por 3 mais 17 também vai dar 42 graus. Então, a única opção aqui, né, que poderia valer y é 14. Porque se a gente multiplica 3 vezes 14, nós vamos chegar em 42 graus. Deu para entender? Tio, mas, tipo, quando você tem que descobrir, igual nessa parte, você teria que descobrir o y, você teria que achar o valor de x, certo? Só que sempre quando você quiser achar o valor de um número sem ser o que é da resposta mesmo, igual o x, você vai ter que pegar as opções, sempre vai ter o valor do valor que você quer achar nas opções? Não, nesse caso aqui, Gabriela, a gente analisou primeiramente o tipo do ângulo que nós temos, né? Primeiramente, é alterno, interno e colateral. Se a gente identificou que são colaterais e são alternos, todos são iguais. O importante aqui era você descobrir qual é o valor de x, né? Para chegar num valor do ângulo específico que você quer aqui chegar. Se a gente identificou, por exemplo, que x, ele poderia valer qualquer um desses aqui, né? Qualquer um desses valores. Então, basicamente, a gente pode substituir para chegar no valor aqui do grau. Então, nós chegamos. Se chegamos no valor específico do grau, tecnicamente, se aqui a gente tem um ângulo alterno, né? Esse com esse e colateral com esse, eles são iguais. Então, o valor que a gente chegou num grau aqui tem que ser o mesmo valor do grau aqui também. E aí a gente tem, qual o número que eu vou multiplicar por esse número aqui, que vai fazer chegar no mesmo grau que esse? A gente viu que aqui era 42 graus. Para eu chegar em 42 graus aqui, eu teria que multiplicar 3 vezes 14. A crítica aqui dessa atividade era mais você identificar, né, o tipo do grau, para você poder ali solucionar. Vai ter outros problemas que não necessariamente você vai trabalhar a eliminação. Você vai olhar ali para a questão, né, e
ela mesma já vai te dar ali a possibilidade de resolver fazendo um comparativo de um ângulo com o outro, igualando, para chegar no valor de x, dividindo também. Né? Só que nesse caso aqui, foi necessário fazer dessa forma. Entendeu? Alguma dúvida aí, pessoal, sobre essa questão? A mais? Essa aqui foi a que teve mais erro de todas. Se a gente puder avançar, vocês dão um ok, então. Podemos? Podemos dar um ok aqui para mim? Ou se tiver dúvida, pergunte. Ok, Murilo falou que tá ok, Maria Luísa ok, Gabriela também falou que tá ok. Vamos continuar. Próxima questão aí que teve bastante dúvidas, né? Foi a da bissetriz. Aqui, no caso, a gente está falando assim, qual é o valor de x na figura abaixo, sabendo que OP, gato me anda aí, sabendo que OP é bissetriz do ângulo AOB. Primeira coisa aqui, pessoal, ele está querendo saber a bissetriz. Né? A gente viu o que é bissetriz, estudamos, né? A gente sabe que a bissetriz, ela vai traçar, né, essa reta aqui, ó. OP é bissetriz, ele está falando O até P, é bissetriz. Se é bissetriz essa reta aqui, significa que o ângulo que está formado aqui em cima vai ser igual ao ângulo que está formado aqui embaixo. Esse é o conceito da bissetriz. Então, ele quer saber aí o valor de x, né, na figura. Vamos revisar o conceito da bissetriz aí, né, e a gente vai até utilizar esse conceito para as verificações de habilidades futuras. Observem aqui, ó, qual é a definição? Denomina-se bissetriz de um ângulo a semi-reta contida no ângulo com origem no seu vértice e que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. Então, a bissetriz ela vai ser uma semi-reta. No caso aqui, ó, a gente pode falar que OE, de O até E, a gente tem uma semi-reta, que é uma bissetriz. E aí, observem que a gente tem aqui o ângulo AOB, que vai, né, de até 60 graus, de 0 até 60 graus. Então, se aqui a gente tem uma semi-reta traçada, significa que se o ângulo total é 60 e aqui é uma bissetriz, aqui no ângulo de cima nós vamos ter 30 graus e no ângulo de baixo também vamos ter 30 graus. Ou seja, os dois ângulos eles serão congruentes, eles serão iguais. Voltando para o nosso problema, nós temos a mesma situação. Aqui ele está falando que OP, né, é uma semi-reta que é bissetriz. Então aqui, ó, o ângulo 4x menos 10, ele tem que ser igual ao ângulo 2x mais 10. Então, nós vamos igualar as duas expressões, transformar ali em uma expressão algébrica, colocar x para um lado, números para o outro, substituir, né, expressões algébricas, expressões numéricas, e depois dividir para chegar no valor desse grau. Basicamente, era simplesmente isso que deveria ter sido feito. Ó, se a gente tem aqui, por exemplo, esse ângulo de cima da bissetriz, que é 4x menos 10, a gente coloca ele aqui. E no ângulo abaixo da bissetriz, nós temos 2x mais 10, a gente iguala a expressão com 2x mais 10. Nesse caso, a bissetriz, ela sempre referencia a igualdade entre os ângulos. O ângulo de cima tem que ser igual ao de baixo. Por isso que a gente colocou aqui a igualdade. Então, 4x menos 10 graus é igual a 2x mais 10 graus. Igualando. Agora, o que a gente faz? Coloca as variáveis para um lado e os números para o outro lado. Nesse caso, a gente tem 4x aqui e 2x do outro lado. Então, a gente vem aqui com 4x menos 2x de um lado, passo a variável para um lado, e do outro lado a gente tem o 10 e o menos 10. Se o menos 10 está negativo, ele vai para o lado de lá, sendo positivo. Então, aqui a gente também chegou aqui no 10 mais 10. Subtraindo aqui, ó, 4x menos 2x, a gente chega em 2x. 10 mais 10, a gente chega em 20. Agora a gente divide, né? X vai ser igual a 20 dividido por 2. O 2 ele está aqui, né? Ele passa para o lado de lá dividindo por 20. E aí a gente chega no valor x dividido, 20 dividido por 2 vai ser, o valor de x vai ser 10 graus. No caso aí seria essa a resposta. A gente pode falar que o valor de x é 10. E se a gente substituir aqui, né? Vamos substituir para a gente ver, ó. 4 vezes 10 vai ser 40.
40 menos 10 é 30. Então, a gente viu aqui que dá 30 graus. Se deu 30 graus aqui em cima, tem que dar 30 graus aqui embaixo. Então, 2 vezes 10 é 20. 20 mais 10 também deu 30 graus. E aí, por isso que a gente pode falar que é bissetriz esse ângulo OP, né? Essa semi-reta OP. Porque o grau que a gente tem em cima vai ser igual ao grau, o ângulo, no caso, que a gente vai ter aqui embaixo. E aí, fácil essa aqui? Deu para entender? Dúvidas? Gabriel tá falando que tá ok, hein? Tô vendo aqui. Deixa eu ver. Murilo, tá ok, Murilo? Ana Clara, ok? Ok. Malu falou que tá ok. Paula? Entendeu, Paula? Então tá bom. Maria Eduardo, Diego, Davi. Isabela, tá ok, Isabel? Ian, Davi Leite. Entenderam aí, Davi? Vamos ver aqui no chat. Tem uma atividade. Isso, Paula, tem uma atividade parecida lá. Uhum. Podemos ir para a próxima, então, pessoal? Se tiver dúvida, vocês podem ir falando, hein? A gente está revisando. Então, vamos lá para a próxima. Ó, a próxima que teve erros também foi da simetria. Então, observe a figura a seguir, né? Que é uma estrela, a gente pode identificar que é uma estrela. Quantos eixos de simetria a figura possui? Pessoal, quantos eixos de simetria possui essa figura aí? Falem para mim. E aí, quantos eixos tem? 3, Davi falou que é 3. Podem chutar aí, podem falar que não tem problema não. A gente vai pegar o conceito aqui agora. Se ainda tem dúvida, né? Davi falou que tem 3. Quem acha que tem mais, quem acha que tem menos? Ó, Nerícia falou que tem 5. Quantos que acham que tem mais aí? Ó, Paula falou que teve dúvidas, ok. Vamos resolver essas dúvidas agora. Podem digitar aqui, pessoal, no chat. A Gabriela falou que tem 5, ok, também. 3 eixos, a Isadora falou. Arthur falou que tem 1. Tá. Vamos revisar aqui, então, esse conceito da simetria. Pessoal, ó, o que é um eixo de simetria? O eixo de simetria é uma linha vertical, que ela vai dividir o gráfico em 2 lados simétricos e espelhados. Ou seja, os 2 lados eles vão ser iguais. Quando você traça essa reta ali, né, na vertical, o lado da figura que ficou de um lado tem que ser igual ao lado que ficou do outro lado. Né? Observem aqui, ó, figuras simétricas. A gente tem aqui, né, um quadrado, um círculo, um triângulo. Se eu corto aqui uma reta, né, uma linha vertical aqui no meio, observa que a gente tem essa parte da figura que também vai ficar igual à outra parte do outro lado. Se eu traço a reta aqui, observem que aqui vai ficar um triângulo e do outro lado também vai ficar um triângulo. É como se fosse um espelhamento. Se eu traço para o lado de cá, a mesma coisa. Ó, ficou um triângulo para cá e um triângulo para baixo. Né? E a mesma coisa para baixo. Nesse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 eixos de simetria para esse quadrado. A mesma coisa para esse círculo. Né? Já para esse triângulo, ó, se eu apenas tem um eixo. Se eu corto ele no meio aqui, a gente tem uma figura desse lado que vai ser igual a do outro lado. Se eu traçar uma reta aqui, por exemplo, ó, observe que não vai ter simetria. Aqui a gente vai ficar uma figura mais ou menos assim, e aqui em cima vai ficar tipo um triângulo menor. Então não vai ser igual, não serão iguais, né? A mesma coisa dessa figura embaixo. Ó. Se eu traçar uma reta aqui no meio, né, observe que do lado de cá a gente vai ter, né, uma figura mais ou menos assim, só que ela não vai ser igual do lado de lá, porque do lado de lá ela não vai estar para cima aqui, ela vai estar para baixo. A mesma coisa da estrela que a gente tem que analisar. Né? Quantas divisões a gente poderia fazer, no caso, nessa estrela, para que os lados opostos, né, pudessem ter ali um espelhamento. E aí, para a gente revisar, né, mais ainda esse conceito de simetria, nós falamos que podem existir simetrias por reflexão, translação e rotação. Que foram os 3 conceitos lá do capítulo 3, página 69 em diante. Então, assim, a simetria de reflexão, ela basicamente trabalha um espelhamento. Vocês podem até observar aqui, ó, que
essa figura, né, nesse plano desenhado, o eixo de simetria desenhado aqui, essa reta R, ó, ela formaliza um espelhamento para a figura, em que se eu colocar ela para o lado de lá, ela vai manter o mesmo tamanho, os mesmos pontos de ligação, né? Então, a gente poderia colocar aqui essa reta como um eixo de simetria também, né? Já na translação, a simetria de translação ela relaciona um movimento para a imagem, né? Ela pode descer, ela pode ir para a diagonal, ela pode ir para a direita, ela pode ir para a esquerda, mantendo também a mesma forma, né? E os mesmos espaços, vamos dizer assim. Seria a translação, ou seja, tem um movimento. Já a de rotação, né? A gente tem ali um eixo central em que a figura ela vai girar em torno do ponto fixo, né? Denominado aí o centro de rotação. É como se fosse aqui bandeiras, vamos dizer assim. A gente tem o eixo e que nesse movimento de rotação vai haver uma simetria em entre todas essas imagens aqui, entre todas essas bandeiras aqui. Então, a simetria, como nós estudamos no capítulo 3, né? Os principais conceitos é que ela pode ser de translação, de rotação ou de reflexão, e a relação de simetria ali para a gente identificar se algo é simétrico, né? Quantos eixos existem ali entre aquelas imagens, a gente vai usar o eixo de simetria para mensurar isso. Voltando então para a nossa questão aqui da estrela, de fato vai ter 5 eixos. Por quê? Vamos lá, vamos retraçar aqui essas retas, né? Observem que se eu colocar uma reta aqui, ó, exatamente no meio da estrela, e colocar para baixo, ó, ficou igual o lado esquerdo com o lado direito ou não? O lado esquerdo com o lado direito. Ficou a mesma representação de imagem? Sim ou não? Sim. Ficou. Então, vamos traçar uma outra reta aqui. Se eu colocar uma reta aqui, ó. Opa. Peraí. Então, a gente já descobrimos um eixo. Vamos ver se tem mais. Se eu colocar uma aqui, por exemplo. Daqui para cá. Aqui para baixo. Se eu colocar uma aqui, fica igual? Sim ou não? E aí, pessoal? Fica igual? Olha essa aqui, só esse pedacinho. Olha esse aqui, um pedaço maior. Fica igual? Não. Não. Se eu colocar um pouquinho mais para baixo, então, aqui. Colocar aqui e colocar aqui. Agora, tá igual? Se eu dobrar ela no meio, fica igual? Ficou? Ficou, né? Então, aqui é um segundo. Agora, se eu fazer aqui, então... Deixa eu pegar esse aqui preto. Ok. Vou pegar mais uma aqui. Inserir. Se eu colocar agora uma aqui, ó. Daqui para cá. Ficou igual? Ficou? Sim ou não? Ó, aqui tá menor, esse aqui tá um pouquinho menor e esse aqui tá um pouquinho maior, né? Não ficou igual. Mas e se eu colocar aqui para baixo, aqui um pouquinho para baixo assim? Opa, peraí, aqui com aqui. Fica igual agora? Aham. Igual, de cima ou de baixo. Então, achamos o terceiro eixo. Vamos ver se tem mais aqui, né? Deixa eu ver, vamos pegar mais uma reta. Se eu colocar agora... Se eu colocar, igual a gente falou, se eu colocar aqui, vai ficar igual? Coloquei uma aqui, vai ficar igual? Aqui em cima com aqui embaixo, ficou? Ou não? Não. Agora, se eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Aqui com aqui. Observem agora. Ficou igual? Ficou. Ficou? Ficou, então achamos 4.
Vamos ver se tem mais um, hein? Agora vamos lá, deixa eu pegar mais uma reta. Deixa eu colocar aqui com aqui. E aí, fechou o eixo? Fechou o quinto eixo ou não? Não. Aqui em cima. Agora, não fechou, né? E se eu colocar ele aqui, então? Pra cá. Fechou agora? Fechou. Aqui com aqui. Então, o eixo de simetria é isso, pessoal. Vocês ali vão traçar uma reta, né? Uma reta vertical, em que os lados têm que ficar espelhados, iguais, idênticos. Nesse caso, a gente pode cortar essa estrela em 5, né? Em 5 regiões aí, com eixo de simetria, ela vai ter ali, né? A mesma forma. Por isso que a resposta aqui seria a letra C, 5 eixos. Beleza? Deu para entender? Então tá, vamos para essa aqui agora. Observe as seguintes imagens. Isso aqui foi que teve erro também. Nós temos aí os quadros, né? Escaleno, isósceles. A gente sabe que os quadros escaleno, ele tem medidas, todos os ângulos são diferentes. E o esquadro isósceles, ele tem um ângulo de 90 e dois de 45. Né? Já o escaleno, não. A gente tem um ângulo de 90, um de 60 e um de 30. Nesse caso aqui, a gente tem duas imagens, né? Uma representa X e outra representa Y. E a gente sabe que na reta, o ângulo que está sendo formado aqui é um ângulo raso, que é 180 graus. Nesse caso aqui, ele fala, de acordo com as medidas dos ângulos formados, pelos distintos pares de esquadros, e com base no desenho apresentado acima, é correto afirmar que os ângulos X e Y correspondem respectivamente a... Vamos lá. Na página 65 e 66, né, do capítulo 3, lá fala sobre os esquadros. Temos lá o isósceles e o escaleno. A gente sabe que o esquadro isósceles ele tem apenas 2 graus. A gente sabe, primeiramente, que um triângulo, a soma interna de todos os ângulos de um triângulo é 180 graus. Fecha 180 graus. Então, já o esquadro isósceles, ele tem 2 lados iguais. 2 ângulos iguais e um diferente. Nesse caso aqui, um ângulo é 90, esse ângulo reto. Os outros 2 serão 45 graus. Já o escaleno, todos os ângulos dele serão diferentes. Então, ele vai ter um ângulo reto, que é 90 graus, um ângulo maior de 60 graus e um ângulo menor de 30 graus. Então, para responder aquela questão, basicamente tinha que saber quantos graus ali mede, né, os esquadros isósceles e escaleno para você associar a diferença que faltava no ângulo raso de 180 graus. Se a gente tem aqui, por exemplo, ó, esse ângulo é 180 graus, nesse primeiro esquadro aqui, ele é isósceles ou é escaleno? Que eu estou passando o mouse em cima aqui. Falem para mim. É um esquadro isósceles ou escaleno? Esse aqui. E aí, pessoal, vamos lá? Esse esquadro aqui é isósceles ou é escaleno? Isósceles, Gabriel disse. Exatamente. Ó. A gente tem aqui um ângulo de 90. O esquadro isósceles ele tem 2 ângulos iguais. A gente tem aqui um ângulo de 90 aqui embaixo e 2 de 45. Um 45 aqui em cima e um 45 aqui embaixo. Então, desse primeiro aqui, nós já pegamos 90 graus. Aqui, ó, tem 90 graus. Ok. Peguei 90 graus, vou marcar aqui embaixo. Vale 90. Agora, esse outro esquadro aqui, ele é isósceles ou ele é escaleno? Esse outro aqui, ó, é isósceles ou escaleno? E aí? Esse aqui é isósceles, escaleno, isso aí, Nelis. O escaleno a gente sabe que são ângulos diferentes. Um 90, um 60 e um 30. O 90 é o ângulo reto, ou seja, ele está aqui, ó, o reto está aqui em cima, é 90 graus aqui. O 60 é ângulo maior, então a ponta dele vai ser menor. Então, se ele é maior, observe que esse aqui é maior. A ponta dele é menor. Então, aqui é 60. Então, se o escaleno é 90, 60, 30, essa pontinha aqui que é maior, né? A ponta maior, ela vai ter um ângulo menor. Então, essa pontinha aqui só pode ser 30 graus. Então, a gente já tem aqui 90 mais
30. Quanto que vale um ângulo raso mesmo? Quantos graus aí, né, vale um ângulo raso? 180 graus. Se a gente tem aqui 90 mais 30 já, temos aí 120. Quanto que falta para chegar em 180 aqui? Quanto que falta para chegar em 180? 180 menos 120 vai ser 60 graus. Isso aí. Então a gente matou aqui o primeiro. O primeiro vale 60. Vamos para o segundo agora para achar o valor de y. Observe que aqui ó, ele está invertido, mas não tem problema. A gente sabe que vai passar do ângulo reto, ó, passa de 90 o valor de y. Nesse caso aqui a gente tem esse ângulo aqui e esse ângulo em cima para descobrir. Esse esquadro aqui de baixo, ele é o isósceles ou é o escaleno? O isósceles ele tem dois lados iguais, né? Em um ângulo diferente. Esse aqui de baixo, ele é isósceles ou é escaleno? Esse é o isósceles, né? Observe que a gente tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus. E aqui, os dois ângulos são iguais, 45 e 45, não é isso? Tá. Então, nós descobrimos que esse primeiro ângulo aqui, ó, deixa eu arrastar para cima. Esse primeiro ângulo aqui é 45 graus. Ok. 45 graus. Esse de cima aqui é escaleno, né? Escaleno, ó, 90 graus está aqui. O ângulo maior de 60 está aqui em cima. Então, aqui só pode ser 30. Então, o segundo ângulo aqui vai ser 30 também. Deixa eu copiar aqui. Tá aí, né? Jogar para cá. Então, aqui chegamos em 30, nesse ângulo. 45 mais 30 vai ser 75. Quanto que falta para chegar em 180? Vai ser o valor de y. Quanto que falta? 105. 105. Então, a resposta aqui seria 60 graus e 105 graus. Que é o que nós chegamos aí. Tranquilo? Deu para entender? Vamos para a última aqui, ó. Na figura a seguir, os segmentos AB e JR são paralelos. Ó, segmento AB está aqui em cima, A com B. JR, J com R, aqui embaixo. São paralelos porque eles não se encontram. Então, nessas condições, a medida do ângulo alfa é... Olha aquela interpretação dos ângulos, né? Os ângulos, eles estão internos à paralela. Os ângulos, eles são... Ó, a gente pode falar que eles são colaterais. Eles estão no mesmo lado. Então, eles são iguais. Se eles são iguais, a gente pode falar aqui que o alfa vai ser a junção dele, do M com o N. Se é a junção do M com N, é só a gente somar M mais N, que vai ser igual ao ângulo alfa aí. Então, a resposta desse número 5, aí, essa aqui quase ninguém errou, né? A maioria acertou. A resposta aqui seria M mais N. Se a gente juntar os dois, a gente vai chegar nesse ângulo maior aqui, que é o ângulo alfa. Deu para esclarecer, pessoal, as dúvidas aí? Desse capítulo 3? Ok, Maria Luísa. Ana Clara, ok. Paula, Murilo, ok. Paulo, ok. Luiz Antônio, certo, Luiz Antônio? Davi Leite, Rafaela, Isabela. Pessoal, a gente tem um minutinho, só vou mostrar para vocês aqui uma situação. Ó, esse aqui é a minha planilha que eu controlo quem me envia as atividades, né? Então, podem observar que eu tenho aqui todos os capítulos, ó, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O 7 a gente está nele ainda, né? A gente começou, mas não finalizamos ainda. Até o 6 a gente já fez. Só que aí tem um detalhe, ó. Algumas pessoas não me enviaram ainda, né, as atividades que eu pedi dos capítulos 4, 5 e 6. Os que tá verde aqui, tá marcado que me enviou. No caso aqui, ó, o Alexander não enviou 4, 5, 6, a Ana Carolina não enviou 4, 5, 6, a Ana Clara tá ok. O Arthur, né? O Arthur do Zé, aí, falta o capítulo 5, me enviar. Aqui, esses três aqui, ó,
Arthur, dos A, Breno, Davi, B, não me enviou. Aí, Davi Leite, tá? Ok. Davi S, né? Diego, Ellen, também não me enviou. Gabriela tá ok. Iago, Ian, também não enviou. Isabela tá ok. Aqui para baixo, ó. Isadora, as duas, falta enviar o 456. A Júlia B, falta o 5 e o 6. A Júlia D, a Lara e o Leandro, falta o 4, 5 e o 6. O Lian, falta o 6. A Linda, falta os 4, 5 e 6. O Luiz Antônio tá ok. A Maria Luísa, falta o 5. O Matheus B, falta os 3 aí. O Matheus L, falta o 5 e o 6. O Murilo tá ok. A Nanda tá ok. A Rafaela falta o 5 e o 6. O Raul falta o 4, 5 e 6. E o Thiago falta o 5 e o 6. As atividades eu mandei para vocês no WhatsApp lá, no formulário. São apenas as atividades que eu pedi aqui, ó. Tá? Capítulo 3, 4, 5 e 6. Somente as que estão aqui. Aí quem não enviou ainda, pode enviar para o meu e-mail. Ok? Na sexta-feira, vocês podem vir com o livro 1 ainda, e aí nós vamos fazer na sexta-feira a atividade de revisão do capítulo 4, que é sobre monômios. Tá bom? Então, sexta-feira, mais uma atividadezinha de revisão, que nós vamos fazer do capítulo 1 de monômios. Quem não enviou ainda as atividades para mim, capítulo 4, 5, 6, dá uma olhadinha na lista lá, envia para o meu e-mail também, para ficar aqui relatado que você cumpriu o capítulo. Beleza, pessoal? Sexta-feira a gente volta. Tchau, professor. Tio, essa atividade de verificação de aprendizagem que vai ter dia 15, que vai começar, ela é sem consulta, né? Ela é sem consulta. Na verdade, a gente vai definir ainda como vai ficar essa atividade. Ela vai ser online, né, no caso. Vai ser online, que vocês vão fazer, mas aí eu passo informações mais detalhadas para vocês nas próximas aulas. Tá. Tá bom? Então, até sexta-feira, pessoal. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Gabriela. Tchau, Paula. Tchau, Burilo. Davi. Valeu, tio. Dora. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Tchau, Davi.